Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que está ligadinho no nosso Pod Fé, o podcast da área missionária São Lourenço. Eu me chamo Leonardo, participo da área missionária da Escola de Fé e Cidadania, da Pastoral Social, assessor da Juventude e também vou muito na comunidade Santo Expedito, apesar de ter 5 comunidades, mas a mais perto de casa é Santo Expedito. É uma alegria estarmos aqui no nosso Pod Fé. Boa noite, meu nome é Luísa Geber, participo da comunidade São Paulo Apóstolo e faço parte também das pastorais da Juventude, Coroinhas e também da Pastoral Familiar. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, povo de Deus. Eu sou o Emerson, participo da comunidade São Paulo Apóstolo. Lá eu participo de algumas pastorais, né? A equipe da liturgia, no caso da música, a pastoral da juventude, também ajudo na pastoral familiar. Enfim, a gente está sempre à disposição a serviço das obras do Senhor. E com vocês, o nosso podcast da área missionária. Com vocês, o Pod Fé. Pod Fé. E nessa edição do Pod Fé, neste sábado 27 de agosto, nós vamos ter um papo muito interessante, muito bacana. Você já fica ligadinho até o final, porque vai ser demais. Esse papo a gente vai falar sobre a vocação. E o tema é amor familiar, vocação e caminho de santidade. Esse tema ele está sendo trabalhado pela Pastoral Familiar na Semana Nacional da Família desse ano de 2022. E falando em pastoral familiar, nos dias 12 ao 26 de agosto aconteceram visitas nas famílias em toda a área missionária. E hoje a gente vai ter o sorteio de uma imagem da Sagrada Família. Então, se você participou dessas visitas, fica ligado que vai ter sorteio hoje, tá? E falando em vocação, você sabe o que é vocação? Você já parou para pensar qual é a sua vocação? Você tem vivido a sua vocação? Você sabia que no mês de agosto a igreja convida a gente a rezar pelas vocações? E essa decisão, olha só, foi tomada lá em 1981 pela CNBB. O objetivo é conscientizar todo o povo sobre a importância das vocações, né? Enfatizando ainda mais as orações. É isso mesmo, povo de Deus. E nesse mês, né, de agosto, dedicado ao mês vocacional, cada domingo a gente vai presenciar, vivenciar, chamar esse tema para o nosso coração, que é o tema das vocações, né? Vamos falando sobre a vocação sacerdotal, sobre a matrimonial e também a religiosa. E nesse domingo, nesse quarto domingo agora de agosto, último domingo, vamos falar sobre a vocação leiga. Então tá tudo incluído nessa linda e rica liturgia da nossa igreja. E para a gente falar disso, a gente tem que ter pessoas qualificadas, gabaritadas, né? Graças a Deus, nesse Pod Fé de hoje, temos pessoas maravilhosas que vão falar muito bem, com muita propriedade, pois eles realmente vivem essa vocação. A gente traz aqui o missionário da Congregação Maria Imaculada, MMI, que ele é pároco da nossa área missionária São Lourenço, Padre Durais. Boa noite, seja bem-vindo. E também temos aqui a irmã, ela é a irmã Joyce, do Instituto Irmãs Nossa Senhora do Carmo, conhecido também como Irmãs Carmelitas, né? E nada mais nada menos também na vocação leiga, o casal Luiz e Michele, eles são nossos coordenadores da pastorais da área missionária São Lourenço. Como a gente tem um padre aqui, tá cheio de pessoas de Deus, né? Pessoas abençoadas. A gente vai pedir para o nosso padre fazer uma oração para a gente iniciar da melhor maneira esse nosso momento. Bom, alegre de estar com vocês. Essa conversa aqui realmente ajuda cada um de nós para entrar na casa de nossos irmãos. E por isso eu quero colocar a intenção de cada irmão que está escutando essa hora, esse podcast, e lembrar sua intenção. E eu não sei qual o problema que você está passando nessa hora, mas se sente a presença de Deus no teu coração, que entrega a sua vida, a sua família, teu trabalho, mas demonstra a tua confiança em Deus. Com essa mesma confiança, nós também queremos colocar esse projeto diante de Deus
e todas as pessoas que vão comunicar, vão falar sobre as suas vocações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos agradecemos, louvamos pelas nossas vocações. Todas as vocações vieram de família. Família, o projeto do Senhor. Abençoa nossas famílias, abençoa cada irmão e irmã, principalmente aqueles irmãos que estão sentados aqui para partilhar sobre a sua vocação, e todos os irmãos que vão escutar sobre essa conversa podem se sentir como instrumento de Deus para partilhar sua alegria, a paz e a esperança para uns aos outros. Tudo isso, Pai, nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, queridos e queridas, nesse sábado à noite a gente agradece aí a sua audiência, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais da Área Missionária São Lourenço. E a gente quer conhecer melhor vocês. Então a gente gostaria que vocês se apresentassem, dissessem as vocações de vocês, um breve comentário. Começando, pode ser pelo Padre Duray, pode se apresentar um pouco, depois a irmã e depois o casal. Fiquem à vontade. Ótimo, sou Padre Duray, da uma congregação chamada Missionários de Maria Imaculada, a minha segunda família. A minha primeira família é a família biológica. Eu tenho meu pai, minha mãe vivos ainda, e eles estão lá na Índia. Eu espero que todo dia eles rezam por mim, e infelizmente eu sou um filho desobediente que não consigo ligar todo dia, mas algumas vezes eu ligo, eles ficam às vezes um pouco bravos porque eu não ligo para eles, mas meu coração está sempre ligado, o Espírito está bem ligado com eles. E somos 3 irmãos, uma irmã. Então a intenção de minha mãe sempre quer ter um filho como sacerdote. E a minha mãe realmente é uma inspiração na minha vida. E depois meu estudo na escola, e entrei no seminário, e a Congregação Missionária de Maria Imaculada me acolheu e ajudou-me a se formar, tanto teologia, filosofia, algumas experiências. E fui ordenado 2 de abril de 2011. E daí, depois, o fundador e superior-geral me escolheram para enviar para o Brasil. Nem completei 5 ou 6 meses na Índia, como padre ordenado novo, fui enviado para o Brasil como missionário. Aliás, naquele tempo eles me enviaram dizendo que eu iria receber uma missão na Bolívia. Então, cheguei logo, estava estudando espanhol um pouco. Hoje em dia não estou praticando, eu esqueci quase tudo. Mas eu gostei de estudar espanhol, né? E depois, acho que o projeto de Deus que eu tenho que ficar aqui, né? Então, eu recebi essa vocação, já passei algumas paróquias, né? Minha primeira paróquia foi em Novo Aripuanã, Amazonas, Nossa Senhora Conceição. E eu fui como vigário, trabalhei como 3 anos vigário, depois trabalhei 1 ano como pároco. Depois de lá fui transferido para Campo Grande, paróquia Cristo Rei, e assumimos a nossa congregação, aquela paróquia. Uma paróquia que estava passando uma necessidade e estava com dívida de mais ou menos 145, 150 mil de dívida. Mas pessoas colaboraram conosco. Dentro de 1 ano e meio conseguimos quitar essa dívida. E hoje outros padres estão continuando essa missão. De lá fui transferido para a Área Missionária São Lourenço, onde eu estou hoje trabalhando, né, como pároco. E, aliás, ano passado, a congregação me nomeou como provincial para essa região do Brasil. Então, nós somos 16 padres. E, com a ajuda de cada um, estamos servindo
aqui tanto Amazonas e quanto Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Agora a senhora pode falar também. Eu sou a irmã Joyce, né, Joyce Sanches. Eu sou natural daqui do Amazonas, né, de Manaus. Os meus familiares também. Eu já estou na vida religiosa há 30 anos, né, já tenho uma caminhada do Instituto das Irmãs Nossa Senhora do Carmo. Essa congregação chegou aqui em Manaus em 1985, né, no mês de março. E eu entrei na congregação em 88, né, conheci as irmãs, então já tenho uma caminhada grande, né, dentro da congregação, que é aqui mesmo em Manaus. Então eu já viajei bastante, trabalhei bastante. Em 2015 eu retornei para o Brasil, né, que é a única congregação que nós temos aqui em Manaus, aqui no Brasil, aqui em Manaus. Então a maioria da minha missão foi fora, né, retornei ao Brasil em 2015. Eu venho de uma família grande, né? Nós somos 8. Os meus pais já faleceram, minha mãe e meu pai. Mas quem foi a base da minha vocação, né? A minha família, a minha segunda família, a minha primeira família, que deu suporte para a segunda, que é a vida religiosa na qual me encontro hoje, né? O meu pai e a minha mãe, né? São esse berço que me ensinaram, né? Desde pequena a frequentar a igreja. Aí então eles são os fundamentos da minha vocação e da minha escolha, né, de ser religiosa no Instituto das Irmãs Nossa Senhora do Carmo, apesar de ter várias congregações, mas eu escolhi ser carmelita, né, entrei em 88. Amém. Olha só que legal, né? Às vezes a gente para pensar assim, um padre, uma freira, eles têm um berço, têm uma família. E agora, para falar principalmente da família, vocação, Luiz e Michele. Olá, queridos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Michele. Boa noite a todos, eu me chamo Luiz. Nós somos casados há 13 anos. Temos 2 lindos filhos, o Luiz Felipe e a Letícia. A Letícia tem 9 anos, o Luiz Felipe tem 6. Estão aí nos acompanhando. Um beijo para vocês, crianças. Nós temos 13 anos de casados, né? E nós estamos há 5 anos servindo aqui na área missionária São Lourenço. Começamos a nossa trajetória aqui na área missionária servindo como agentes da pastoral familiar. E tudo isso começou em 2011, quando nós aceitamos um convite para fazer o encontro de casais com Cristo, lá na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E de lá para cá nós fomos aceitando pequenas missões e pouco a pouco fomos nos envolvendo com as atividades da igreja até chegarmos aqui onde estamos hoje, encarando, né, o desafio de sermos coordenadores pastorais da área missionária. Estamos aqui com as vocações, representantes de vocações, e eu queria que vocês falassem um pouco de cada vocação. O padre, você pode começar falando sobre a vocação sacerdotal e depois os demais podem falar também. Ótimo. Vocação sacerdotais, vocês podem lembrar, temos os padres jesusanos que moram dentro de território de um diocese. Também tem os padres religiosos, como eu. Entramos dentro de uma congregação. Essa congregação que escolhe a missão, aonde eles querem enviar, eles mandam. E assim, a nossa congregação tem vários lugares fazendo essa missão. E eles me escolheram e enviaram para o Brasil, eu estou fazendo. Essa vocação, como é que chegou para mim? Uma pesquisa fala ambiente de uma pessoa ajuda 50% para tomar decisão essa pessoa que ele quer na sua vida. E o outro 50% a determinação dessa pessoa. Ainda o ambiente fica contra essa pessoa, mas essa pessoa luta, consegue. Para mim, como minha família foi uma família religiosa, minha mãe e meu pai rezavam e me colocaram como coroinha, e daí você começa a saborear. Você consegue estar ao lado do padre, você serve, você começa a gostar. E depois meus pais me colocaram numa escola jesuíta.
Aí lá eu encantei o trabalho dos padres jesuítas. De lá até, quando eu terminei meu estudo, teve até uma competição para qual congregação eu vou. Eu vou ser um jesuitano ou para a vida religiosa de jesuíta. De escola, os padres me chamaram, mas da minha paróquia, os padres jesuitanos me chamaram. E dois lados, mas de repente, veja, eu nem sou um jesuitano, nem sou uma jesuíta, mas sou um MMI, Missionário de Maria Imaculada. Eu sempre, até hoje, eu não compreendo como que chegou essa vocação. De repente, a porta estava aberta para a direita e a esquerda, mas de repente Deus me escolheu para outro lugar. 2 dias antes, eu estava planejado para ir para um encontro com os seminaristas que é organizado pela Diocese, mas 2 dias antes, os irmãos dessa congregação vieram e me convenceram. E ainda o meu amigo me insistiu para ir para conhecer aquela cidade onde eles iam fazer aquela experiência de vocação. Fui com ele e depois ele não queria mais participar, mas eu me senti essa vocação, uma nova congregação, não tem nenhuma história, e agora eu sendo o terceiro turma da minha congregação, uma congregação nova que tem apenas 22 anos de vivência neste mundo, então eu me entreguei, que realmente seja feita a vontade de Deus. E de lá nós começamos a conviver, ainda nós fizemos muito trabalho, porque nós não tivemos como outras congregações, né? O projeto, a construção, a propriedade, tudo isso não, mas tudo confiando na bondade de Deus. E hoje nós conseguimos sair para outros países, estamos muito contentes, e nossa vida religiosa sempre vivemos pelo menos 2 padres juntos, e comigo o Padre Vinote, nosso vigário que mora comigo, a gente participa. Geralmente toda segunda-feira encontramos outros padres também. Aqui em Manaus mesmo nós temos 4 missões, uma paróquia de 3 áreas missionárias, e Itacoatiara nós temos mais uma missão, e Nova Aripuanã nós temos mais uma missão. Assim, toda segunda-feira os padres aqui de Manaus nos encontramos. E outro tempo, quando os padres vêm aqui para Manaus para tratamento, para alguma outra coisa, renovar documentos, a gente também faz essa convivência. Então, sempre vivemos como uma família. Isso ajuda para apoiar uns aos outros, às vezes quando a gente encontra algum problema, alguma dificuldade, mas sempre apoiado pela congregação, claro, junto com o povo, né? E sentimos essa área como uma família, acolheram e ajudam e acompanham, e seguimos a missão de Cristo com alegria. Amém, isso é importante. Padre, eu tenho uma pergunta, na verdade, em relação ao padre diocesano e o padre missionário. Sim. Qual deles não é religioso, que segue a vocação religiosa? Sim, padres diocesanos não são cobrados para viver uma vida comunitária. Claro, eles vivem em comunhão com todos os paroquianos, né? A paróquia onde eles foram enviados, isso torna-se uma comunidade, uma família deles, né? Mas eles não necessariamente precisam viver junto com outro padre. Pode ter a casa dele, normal. Eles Outra sim. profissão? Aliás, não é outra profissão, a vocação para a vida sacerdotal, mas de lá eles podem praticar também outras coisas. Porque... Tem os padres, que os médicos, tem padres padre que é advogado, que é... sim. Alguns padres também ter trabalhado algumas profissões, depois, futuramente, eles encontraram uma vocação, eles queriam ser padre e também assumem essa vocação, né? Depois, ainda, profissionalmente, eles fazem também, né? Então, isso ajuda. Mas para os religiosos, eles se identificam como família à sua congregação. Por exemplo, jesuítas, salesianos, franciscanos, redentoristas e como MMI. Assim, convivem junto com outros irmãos, eles são religiosos. E já que estamos falando de vocação religiosa, irmã Joyce, a senhora pode falar um pouco sobre a vocação religiosa pra gente, por favor? Tá, falar de vocação, né, é uma palavra
bem ampla. Mas eu vou falar de uma palavra específica, né, que a gente está vivendo essa semana. É a semana da vida consagrada, né, que se fala uma semana inteira. E a CRB Nacional está tendo toda uma proposta de reflexão, de ressignificar o que é a vida consagrada nos tempos atuais de hoje, né? Então, estão sendo vários debates que estão acontecendo. Mas eu vou falar de uma forma simples, né? O que é essa vocação religiosa consagrada, né? Que a gente escolhe, é uma opção de vida, né? Quem não é vocacionado, até o médico que não é vocacionado não faz um serviço direito, né? Então, para cada vocação, a gente tem que vestir a camisa, entrar dentro do seu hábito, né? Da sua roupa, para poder falar com propriedade do que é ser vocacionado, né? O que é a vida consagrada. E uma das minhas escolhas foi a vida consagrada. Eu entrei na congregação muito jovem. Eu tinha 17 anos, né, quando eu optei por essa vida, por encanto de juventude, que quer transformar tudo, né? Quer dar uma resposta, né? Minha vida tem que ter um significado, né? Então, nessa empolgação toda, eu conheci as irmãs carmelitas, que estão vindo diretamente da Itália, não falavam direito português. Então, nós tínhamos uma comunidade de São Francisco, onde nós éramos catequistas. Tinha outras congregações, né? As irmãs da Caridade, as irmãs salesianas. E chegaram essas irmãs ali. E que foi o meu encanto, foi para essas irmãs estrangeiras, pelo tipo delas falarem, talvez as necessidades que ela tinha dos jovens de estar perto, né, para entender a realidade, algumas palavras que elas não falavam nada de português. Quando elas convidavam a gente para comer alguma coisa, a gente achava esquisitíssima, né, aquela comida que elas ofereciam, que era da Itália, né, a gente nunca vê uma sopa, um brodo, essas coisas assim, a gente achava, a gente dizia, tá gostoso? Tá gostoso. Então a gente lembra, né? Então foi muito, e elas faziam uma missão que ela recebia essas coisas da Europa, né, de doação, e elas convidavam a juventude para distribuir nas áreas missionárias, né? Então uma das coisas que eu gostava muito é esse sentido de missão, de ajudar, né, de ir próximo. Então foi isso que me encantou na vida religiosa e eu optei ficar com as irmãs carmelitas, né? Entrei, fiz toda uma experiência, né, de discernimento, de acompanhamento, mas sempre fui muito segura, né, do caminho que eu queria ser. Dificuldade, sim, a gente tem. Porque uma das primeiras irmãs não tinham casa de formação aqui no Brasil. E eu passei 1 ano e meio com elas e logo eu fui para a Itália fazer uma etapa formativa, né? Viajei muito longe, né? Mas eu sempre fui muito espontânea, então me adaptei bastante rápido. E naquele tempo, como a gente entra muito jovem, tem facilidade para aprender línguas, né? Então eu aprendi a língua muito rápido. Então não foi um problema para mim me adaptar. Brasileira sempre se adaptando Brasileiro ali, se adaptando ali, né? Não é problema. Então por ter esse jeito assim, mas né? Aí a gente se... Então foi muito interessante essa escolha. Então eu falo hoje para as pessoas, para os casais, para a vida sacerdotal, para a vida de leigo, por empenho dentro das comunidades, ter essa clareza, né? Qual é o meu compromisso? O que Deus quer de mim? Que a gente não tenha medo, né, de arriscar. Às vezes eu acho que a jovem hoje tem um pouco de medo da vida religiosa, né? Diz, ai meu Deus do céu, né? O que é? Não tenham medo, né, de entrar e de fazer uma experiência, de ver o novo, né? Então, eu acho sempre isso aqui, dificuldade a gente vai encontrar em qualquer lugar, em qualquer vocação que você tenha. Mas a gente tem que ter um coração aberto para essa escolha, né? Da escolha que nós queremos para a nossa vida e para os outros, né? O nosso ser, a gente tem que ter muito claro também quem nós somos, de onde nós somos, né? Ter essa identidade. E hoje a gente precisa tanto de uma identidade feminina assumida, né? Que realmente seja e que lute pelo seu direito. Que a gente hoje vive num mundo ainda muito fechado, né? Um mundo muito machista. Mas a gente também tem que ver o lado feminino da vida religiosa. Ah, não, aquelas mulheres escolheram, né? Mas a gente é uma escolha livre, uma escolha de vocação, de compromisso. A gente escolhe a viver um compromisso empenhado com Jesus, né? A centralidade é Jesus na vida de qualquer um, mas em especial de nós, religiosa, que escolhemos uma vida totalmente dedicada ao serviço do próximo e da igreja.
Que legal, a senhora falando, assim, eu percebi, assim, um brilhinho nos seus olhos, lembrar das histórias, então isso é muito espontâneo e parabéns pela sua vocação. Apesar dos 50 anos, mas a senhora tem uma força assim de jovem. É isso que o Legal jovem mesmo. fala. Verdade. Michele, pode falar um pouco pra gente sobre a vocação matrimonial? Posso sim, a vocação matrimonial, ela é um chamado, né? Um convite de Deus para o homem, para a mulher se unirem em profundo amor e santidade para receber os filhos que Deus lhes confia. Os filhos que para nós são a materialização do amor de Deus na nossa vida. Nós somos muito gratos a Deus pelos filhos que nós temos, os recebemos como bênçãos e somos muito felizes. Então, nessa vocação matrimonial, o esposo e a esposa, eles são chamados para compartilhar suas vidas, seus sonhos, seus projetos, né? Olhar na mesma direção. E nós somos muito gratos a Deus pelo nosso matrimônio e recordamos sempre, ao longo desses 13 anos, a música que cantamos lá no dia da celebração do nosso casamento, né? Que é uma música do Padre Zezinho, a Cantiga do Amor, né? A Cantiga do Matrimônio. E aí, uma das frases mais marcantes dessa música para nós é quando ela diz que eu estava buscando Deus e ele disse que também estava buscando Deus. Então, nós resolvemos dar as mãos e aceitar essa nossa vocação, né, ao matrimônio. Então, nós somos muito felizes e sempre incentivamos todos os casais, né, que se sentem chamados para essa vocação, para receber o sacramento do matrimônio e para receber os filhos, que são bênçãos do Senhor. E nessa nossa vida, nesse nosso matrimônio, a gente se descobriu bem cedo, né? Nós nos conhecemos muito jovens, nós estudamos na mesma escola desde quando nós tínhamos 10 anos, sempre em turmas diferentes, né? Então a gente se via no horário do recreio, Já quando tava todo mundo se reunia ali para brincar, mas a gente nunca tinha se olhado como homem e mulher, né? Isso já foi acontecer depois que a gente terminou o ensino médio, já estávamos fazendo faculdade. E aí a gente percebeu ali que naquela nossa amizade existia algo mais, né? Então, nós já começamos um relacionamento de namoro para dar certo, porque se não desse certo, a amizade também ia acabar e a gente não queria. Então, nós sempre buscamos o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Namoramos 6 anos, né? Entre noivado e namoro foram 6 anos. E depois disso nós casamos, fizemos a formação dos noivos, sempre colocando Deus no centro do nosso relacionamento. E nos sentimos muito felizes e muito realizados na nossa vocação. Eu lembro e já compartilhei em um dos momentos que nós tivemos, né, juntos nas atividades da PJ, que eu rezava por isso. Né? Na minha adolescência, na minha juventude, ainda solteira, eu rezava por isso. Eu pedia a Deus que me preparasse para receber um bom esposo, que me preparasse para ser uma boa mãe e que eu pudesse, acima de tudo, instruir os filhos que Deus me desse nos caminhos dele. Né? E hoje nós fazemos questão de dar a nossa contribuição na nossa comunidade como uma forma de gratidão a Deus, porque aquilo que eu pedi lá na minha adolescência, na minha juventude, é uma realidade na minha vida. Glória a Deus. Que lindo. Sim. Obrigado. Seu Luiz. Vocação leiga. Vocação leiga, exato. Vocação leiga é para todos nós que somos batizados, né? Recebemos esse convite. Nós que não recebemos, assim, diferente do padre, essa sagrada ordenação, né? Todos nós batizados temos aí esse convite, esse chamado para contribuir na evangelização da igreja. Né? Antigamente, a gente tinha muito centralizado ali na pessoa do sacerdote, né? Só que atualmente, hoje, a evangelização fica praticamente impossível se for deixar somente nas mãos dos padres, das freiras, e é preciso, junto, todos nós, né, darmos a nossa contribuição na evangelização para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, aquelas pessoas que são batizadas,
que sentem esse chamado, sentem esse convite, né? Se sentem tocados, não tenham receio. Às vezes a gente não se sente capacitado, né, para determinadas missões, acaba deixando ali para um outro momento, acha que não é capaz, mas a gente sabe que Deus sempre capacita, né? Eu digo sempre para Michelle, eu nunca me imaginava ministrando uma palestra em alguns encontros aqui, por exemplo, nesse momento, desse bate-papo. Em outros momentos eu estaria bem nervoso. Não que eu não esteja agora. Mas eu não me imaginava falando perante as câmeras. Então, é algo que a gente diz que Deus ele capacita, né? Para toda e qualquer atividade que a gente tenha. A gente tem que sempre entregar nas mãos de Deus, estar em oração, porque no mais Ele fará por nós. Então, a vocação leiga é justamente isso. A gente tem um exemplo da nossa mãe Maria, né? Pessoa ali que era, podemos dizer, uma simples mulher, mas que foi confiado a ela ser a mãe do Filho de Deus, né? Então, vejam aí a importância que Deus dá para cada pessoa, né? Independente da formação, da região, todos eles ali é dado aquele poder de contribuir para a evangelização. Então, a vocação leiga ela é justamente isso. Belas palavras, parabéns. Lindo demais. Todo mundo veio de uma família, a gente já falou isso no início. Eu queria saber de vocês, assim, resumidamente, né? Qual a importância da família de vocês na vocação, para a vocação de vocês? E também, qual foi o membro ou os membros que deram aquele impulso para vocês? Eu acho que você consegue ser isso. Vai que essa é a sua vocação. Pode ficar à vontade. A nossa família é a nossa base, né? Inclusive, para nós estarmos aqui hoje conversando com vocês, é a nossa família quem toma conta dos nossos filhos, né? Os nossos filhos nunca foram um impedimento para que nós não pudéssemos servir ao Senhor. Nós temos, graças a Deus, a minha mãe, que está sempre disponível. Tenho a maior alegria de receber os netos em casa para que a gente possa sair para fazer essa missão. Os pais dele também, a minha sogra, o meu sogro, eles são frutos de grupo de jovens, né? Participavam do Mavi, lá na paróquia São Jorge, há muitos anos atrás, se conheceram por lá. E eles têm uma alegria enorme de poder ficar com os netos para que nós possamos fazer esse trabalho que eles dizem que por muito tempo fizeram, né? Hoje já estão idosos, já querem dedicar mais tempo um para o outro, para estar em casa, para estar na companhia dos netos. Então, eles são a nossa base. Nós estamos aqui porque eles se dispõem com muita alegria a ficar com os netos, enquanto a gente está aqui fazendo esse trabalho com vocês. Apesar de que hoje as nossas mães são catequistas, né? Ajudam na catequese lá na comunidade Frei Galvão. Então, esse nosso trabalho acabou incentivando elas também a darem a contribuição, voltarem a contribuir, né? Que já contribuíram bastante, mas estavam um pouco afastados, hoje já retornaram. Então, se sentem aí motivados a estarem contribuindo também. Então, foi o pai e a mãe de vocês que ajudaram vocês também a serem pai e mãe também, a casar e ter filhos. Exatamente. Um exemplo, né? Um exemplo deles. Levando ali para as novenas na paróquia Nossa Senhora Aparecida, toda terça-feira, pegava na mãozinha, entrava no ônibus, íamos lá para novena. Depois comia aquele pastel ali na frente. Comia aquele pastel, ia para novena sem interesse nenhum. Ei, mãe, dá para comprar o pastel agora? E aí, à noite, sempre com aquela atitude de me colocar de joelhos ali ao lado da cama para fazer as orações. Eu lembro que ela tinha um livrinho assim, das beirinhas todas enroladinhas, já amarelado pelo tempo, mas naquele livrinho tinham várias orações e ela queria que eu aprendesse todas aquelas orações. Então, eu comecei lendo os livrinhos, lendo as orações, e aí depois ela já pegava o livrinho e dizia, agora faz sozinha sem olhar. Então, toda noite tinha essa rotina, tinha esse ensinamento. E isso marcou a minha vida. E com certeza isso vocês estão passando, né, pro Luizinho e pra Letícia, né? Que vocês aprenderam lá. E a tradição continua, né? Continua. Vamos lá, padre. Bom, para mim, a pessoa que me inspirou mesmo a minha mãe. E até hoje eu consigo ver como que ela me ajudou para me descobrir essa vocação sacerdotal.
Eu até hoje, nas nossas comunidades, eu posso testemunhar mulheres que rezam mais do que os homens. A participação, quando você vê, muitas mulheres, poucos homens. Às vezes os homens até vêm acompanhando, deixando até a porta da igreja, mas eles saem do cargo, porque eles têm alguma outra atividade. Mas agora esse é convite também. Essa mulher que você deixa a porta da igreja, e ela sentiria muito feliz se você acompanhasse junto com ela na missa. E todas as mulheres sempre querem andar mãos dadas com seu esposo para a missa, para outras atividades, até para a festa. E como nós sabemos que as mulheres que têm mais sensibilidade. E a minha mãe, tanto que rezava na igreja quanto rezava na casa, e ela teve essa promessa: entre 3 filhos, um filho eu vou oferecer para Deus, para a igreja. Aí ela começou a cuidar meu primeiro irmão, mais velho, depois no meio. E os dois, depois de certa idade, e não descobriram a sua vocação. Eles já são casados. Aí ficou muito atenta comigo. Ela começou a dar aquela atenção especial. Vai ser o Duraizinho. Então, depois de mim não tem uma opção, né? Então, ela esforçou um pouco mais, acompanhou, me colocou como uma coroinha e colocou numa escola religiosa, né? Aí, essa introdução é muito importante na minha vida. Até na minha escola, quando os professores me perguntavam qual é o seu futuro, o que você vai querer ser. Então, tudo que minha mãe já colocou na minha cabeça, eu comecei a falar que eu vou ser padre, eu vou ser um sacerdote. Mas, futuramente, comecei a compreender essa vocação, porque eu encantei com o trabalho dos jesuítas, os padres que fizeram um trabalho muito bonito. Aí eu gostei mesmo, eu também quero ser um sacerdote, quero sair de minha terra para evangelizar outras pessoas. E assim hoje eu estou aqui, enfrentando uma cultura diferente, uma língua diferente, mas eu estou feliz aonde Deus me enviou. Então, para todas vocês que se escutam, o pai e a mãe é muito importante para descobrir a vocação de seus filhos. Só falta uma coisa, padre. Sim. Ligar para ela diariamente, né? Exatamente. Esperando lá. Isso eu tenho que fazer. Eu estou falhando nisso, mas Não, vou consertar. Vai consertar. Bora, irmão. Então, para mim, né, um dos pontos fundamentais que a gente está falando é a família. A base de tudo é a nossa família. Ela que dá orientamento. E para mim foi os meus pais, né? Meu pai, a minha mãe, que nos ensinaram desde pequenos a ir para a igreja. E a minha mãe, como ela estudou num colégio interno de freiras, ela falava muito, né? Ela falava muito da sua experiência. Ela ficou lá dentro internada, passou esse tempo. Então, quando a gente se reunia em família, ela começava a contar essas histórias de quando ela era jovem. Então, tudo isso assim foi me alimentando. Eu disse, mas eu vou querer fazer experiência, né? Eu não falava nada, né? Mas ficava ali. Então, isso aí tudo foi me alimentando aí na igreja, né? Nas pastorais. Então, tudo isso foi cultivando. Mas a base de toda o nosso fortalecimento é a nossa família, né? E a nossa caminhada, o nosso sustento, é a família, a base de tudo, né? Então, para mim, são os meus pais, né? Que me ensinaram a caminhar e pelas conversas que eles tinham, né? E pelos religiosos que a gente também tem nas nossas comunidades. Onde eu cresci, tinha muitos religiosos que trabalhavam lá. Então, a gente já via essa diferença, né? Então, mais um que me fortaleceu mesmo foi os meus pais. Legal, e assim, vocês já falaram, né, como é a rotina, o padre falou que toda segunda vocês se reúnem, o casal também falou da rotina, que as mães cuidam, né, os avós, a senhora também falou da convivência. Mas assim, a gente queria falar de um ponto, assim, como é, que sirva também de inspiração para as pessoas, afinal vocês são uma inspiração, os desafios a serem encarados, como vocês superam os desafios diários do dia a dia, né? E aproveito que para vocês deixassem essa mensagem assim, para as pessoas que pensam em seguir uma dessas vocações, qual a mensagem assim de, não desiste, vai ter isso,
mas no fundo, no final vai dar certo. Quero que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, os desafios e, lógico, depois, né, o prêmio que vai ter de viver a vocação que a pessoa escolher. Pode começar. Qualquer vocação isso sempre tem desafios. Não tem uma vida sem desafio, né? Todos nascemos, lutamos e conseguimos superar. O próprio Jesus, quando convidou seus discípulos, você quer ser meu discípulo e minha discípula, renuncie a si mesmo e toma a sua cruz e me siga. Se você não tem encontrado a cruz, se você não carrega a cruz, você não pode ser um discípulo de Cristo, né? Assim, se você quer uma vida sem problema, sem desafios, não existe uma vida assim. Tanto na vida matrimonial quanto na vida religiosa, todo canto nós encontramos os desafios. Mas nós devemos ter uma confiança. Aquela coisa que você gosta de fazer. Se você encantou com uma vida religiosa, aí você descobre, estuda um pouco mais e começa a ter, experimentar essa vida. Se você achou, e aí alimenta um pouco mais, estuda um pouco mais e experimenta a vida religiosa, um dia você vai entrar no desanimento. Essa é a vida que realmente Deus me colocou. E se você opta para a vida matrimonial, você nunca vai encontrar uma pessoa perfeita. Eu vou casar só se eu encontrasse um homem perfeito. Então nunca, você não vai encontrar. E se for uma mulher perfeita, não. Mas até ter casado, você vai encontrar alguns problemas na sua vida. O que é mais importante mesmo, você tenha um coração para compreender o outro. Você coloca a disposição de ajudar o outro. Você coloca uma pessoa para animar o outro, para reclamar, criticar bem fácil. Mas uma pessoa que coloca a disposição de outros para ajudar, vamos fazer junto, como esposo, uma esposa, com filhos, discutindo junto e colocando um projeto para a família, aí vai dar certo. Na vida religiosa, às vezes nós também temos esse problema. Às vezes um padre não gosta de outro irmão, às vezes uma irmã não gosta de outra irmã, às vezes ela está fazendo melhor do que eu, às vezes encontramos algum ciúme. Tudo isso nos não coloca aquele espírito de Cristo, né? Aquele espírito da família, né? Aí nós devemos entender, afinal Deus nos chamou, Deus nos deu essa vocação. Então vamos ajudar uns aos outros, vamos ter um pouco mais paciência, aí junto vamos realizar a obra de Deus. Muita perseverança, tanto na vida religiosa quanto no matrimônio, muita perseverança. Se você acredite que essa vocação que Deus deu, Ele mesmo cumprirá. E como a Santa Isabel disse para Maria, você é bem-aventurada porque acreditou no projeto de Deus. Então acreditamos no projeto de Deus e avançamos. Deus estará sempre ao nosso lado. É isso. Adeus. A nossa vida ela é bem animada, né, amorzinho? Bastante. Nós temos a nossa vida profissional, nós temos as nossas atividades na igreja, nós temos o nosso relacionamento com os nossos filhos, que também têm as suas atividades, que também precisam fazer as tarefas, que vêm da escola todos os dias, eles querem praticar esportes e a gente tem que levar para as aulas. Então, são muitos os desafios, né? Contudo, o principal no meio de todas essas coisas e de tudo que o mundo nos oferece de distrações, a gente manter os nossos olhos fixos em Deus. Na vocação que a gente está vivendo, né? Na vocação para a qual nós fomos chamados e assumimos um compromisso, porque muitas coisas vêm para nos desviar do nosso foco, né? De repente, é um horário dobrado de trabalho, onde você vai poder ganhar um pouco mais, e você quer ganhar um pouco mais porque você quer adquirir um conforto melhor para sua família. Mas aí tem que abrir mão, você dá fome, né? É um carro novo, é uma casa nova, é um apartamento. E aí, a primeira coisa que vem, eu posso assumir, eu vou aceitar.
E aí aquele trabalho que você está fazendo lá na igreja, você vai deixar porque agora você não pode mais. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque quando você se sente cansado, quando você se sente desanimado, a primeira coisa que você quer deixar é alguma atividade que você está fazendo lá na igreja. Porque agora você não tem mais tempo para fazer. E por isso que nós dissemos, né? Que o maior desafio é manter os olhos fixos em Jesus. E a gente reza todos os dias para a gente poder manter os nossos olhos fixos em Jesus e sempre lembrar que os tesouros que a gente conquista na missão para Cristo, as vidas que se transformam, valem muito mais do que a gente estar circulando de carro novo, do que a gente estar morando no melhor apartamento que possa existir. Porque tudo que é material e é desse mundo, aqui vai ficar. Quando a gente morrer, só a gente vai. E os tesouros que nós vamos ter são as vidas que a gente ganhou para Jesus, enquanto a gente passou por aqui. Porque essa é a nossa missão. A vocação primária de todo ser humano é a vocação à vida. E nós vivemos para semear a palavra de Deus, para levar a boa nova de Cristo, seu plano de amor para as pessoas. Então essa tem que ser a nossa principal missão desse mundo. O que mais vier é lucro. Além dessa questão do tempo, né, que a Michelle colocou, a gente precisa ver sempre também aquilo que eu já até coloquei anteriormente, a questão da gente não se achar capaz, né? A gente não estar preparado para uma determinada missão, mas a gente precisa entender que todos nós temos um dom, né? A gente, às vezes, não sabe, está ali escondido, mas Deus nos capacita, né? Então, às vezes tem uma atividade ou outra que a gente imagina que não é capaz, mas quando a gente se vê fazendo lá, junto com outras pessoas, ensinando, e aí a gente verifica que tudo é possível, né? E uma outra situação também é a gente, até mesmo enquanto coordenação, a gente dá oportunidade para que outras pessoas também possam desenvolver esse dom. Às vezes a gente tem aquele preconceito, ou senão já acha, não, essa pessoa eu tenho certeza que ela não é capaz, que ela não fala bem, não é isso e aquilo, e acaba fazendo com que aquela pessoa ali fique um pouquinho dispersa, não se aproxime muito. Então a gente precisa dar cada vez mais oportunidade para as outras pessoas também, né? Muitas das vezes nós temos ali alguns grupos fechados na igreja, pelo contrário, a gente precisa sempre incentivar e aí ter esse carisma para que as pessoas se aproximem mais, as portas estejam sempre abertas, não estejamos com um rosto de vinagre, né, Isso. padre? O rosto de limão. Pelo contrário, precisamos estar sempre sorrindo, sempre de braços abertos, para que outras pessoas possam ver ali que aquela alegria não é uma coisa ali forçada, passageira, mas pelo contrário, a gente está servindo ali por amor, né? Porque é algo que realmente a gente gosta de fazer e que a gente se sente bem. Pô, deixa uma mensagem aí por aqueles jovens que pensam em seguir o matrimônio, que às vezes as pessoas ficam assim, pô, será que eu vou seguir e tal? Não, hoje em dia muitos ficam pensando, não vou ter filhos, não vou, matrimônio não é para mim. Pelo contrário, né? Deus nos fez para essa vida de casal, vida de família, né? Então, os filhos são com bênçãos que Deus colocou. Dificuldades todos vão ter. Todos os casais têm dificuldades. Mas hoje, por exemplo, eu não consigo imaginar minha vida sem a Michelle. Né? Algo que realmente no passado eu vivia a minha individualidade, hoje eu vivo em função dela, em função dos meus filhos, né? Em função do nosso trabalho na igreja. Então é algo que a gente não imagina, mas que no dia a dia, aquela convivência, né? O amor que Deus vai semeando no meio da gente, é algo que é extraordinário e que as pessoas se permitam ter essa mesma sensação. Irmã Joyce, comente um pouquinho sobre as dificuldades que a senhora enfrenta ou que as outras pessoas que seguem essa vocação religiosa enfrentam na caminhada. Bom, dos desafios, né, dessa longa caminhada, eu acredito que hoje, na modernidade que nós vivemos, né, é muito mais difícil dizer assim, para que ser religioso, né? Para que ser uma religiosa, né? Qual o benefício?
Porque a gente está num mundo onde tem que ganhar muito, né? Ter proveito, ter alguma coisa. E a vida religiosa é uma vida de entrega, uma vida de abandono. Então, um dos maiores desafios, eu acredito que hoje, na atualidade, é a gente ter essa firmeza da vida consagrada feminina, né? Porque a masculina até que ela ainda se incorpora um pouco, mas a feminina, ela diz, mas para que ser, né, religioso? Eu posso fazer tanta coisa fora, né? Então, eu acho que um dos maiores desafios é essa não informação do que é a vida religiosa consagrada. E qual é o serviço dela dentro da igreja, né? Dentro das comunidades, que é para somar, é para fazer força, né? E eu acredito assim que esses que sejam os desafios, a gente vive uma vida de comunidade de mulheres, né? Onde moram muitas mulheres juntas, né? A nossa comunidade, nós somos em 3, não tem, mas tem algumas que são 40, 50, né? Todas mulheres, diferente nacionalidade, diferente cultura, né? Esse é um dos desafios, viver com aquilo que é diferente. Porém, um dos pontos fundamentais é o seguimento de Jesus. E como a gente está falando de discernimento, se eu sei bem qual é o meu caminho, qual é a minha vocação, virão os desafios, virão as dificuldades, mas eu serei perseverante, porque eu descobri qual é a minha vocação. E quando a gente tem esse discernimento, essa clareza, tanto a vida sacerdotal, matrimonial, leigo, tem muitas pessoas hoje que escolhem de viver sozinho, né? Mas de uma caminhada inserida dentro da igreja, é um discernimento da pessoa, né? Então, para mim hoje, para as pessoas que estão em busca, né, não tenha medo, né, de fazer uma experiência, de conhecer algo diferente que hoje a sociedade, a cultura quase não entende, né? Por que ser uma religiosa, por que ser uma consagrada, né? O que fazer? Mas eu lanço um convite para as famílias, né? Para os pais, para as mães que rezam em casa. A igreja precisa de mulheres, né? Que fortaleçam e que contribuam também dentro da igreja. Mas isso tudo começa na família. Se a família não tem esse contexto, né? De falar das várias vocações, de vários discernimento, que às vezes quando um filho ou uma filha diz quero ser freira, por quê? O que aconteceu? Quero ser padre, o que aconteceu? O que foi, né? Não é porque que a pessoa escolheu, parece que aconteceu algo. Não é um problema. Não é um problema, né? Algum problema, a pessoa quer ir porque quer fugir, né? E não é. A gente vive dentro da realidade, dentro de uma sociedade, dentro de um contexto. Então não tenham medo de entregar sua vida a Jesus, que vale a pena. Legal. O papo tá maravilhoso, mas a gente já tá indo pro último bloco do Pó de Fé. E também, agora eu quero avisar para vocês que daqui a pouco nós teremos o sorteio da imagem da Sagrada Família para as pessoas que receberam em suas casas a visita da Pastoral da Família e dos setores. Então fica ligado que daqui a pouco vai ter esse sorteio. Não sai daí. Pois é. E em relação à vocação leiga, a gente sabe que os leigos dão a força para a igreja. Sem só o padre realizando a atividade na igreja não dá certo. Então tem que ter essa comunhão, né? Então também a gente sabe que a messe é grande e os operários são poucos. Então a gente quer saber quais são as atividades que podem fazer com que desperte essa vocação. Quais são as atividades da área missionária que podem ajudar nisso? Luiz e Michele. Muito bem, nós estamos aqui falando de área missionária São Lourenço e talvez algumas das pessoas que estão nos acompanhando não conheçam a nossa área missionária. A nossa área missionária ela está localizada na zona centro-sul de Manaus, né? Nós temos 5 comunidades, 2 localizadas no Parque das Laranjeiras, que é a comunidade Santo Expedito e a comunidade Imaculado Coração de Maria, e 3 localizadas no Parque 10. Rainha da Paz, São Paulo Apóstolo e Frei Galvão. Então, se de repente, né, as pessoas que estão aí nos assistindo moram nessa área e sentiram vontade de nos conhecer, né, verifique aí qual é a comunidade mais perto da sua casa e vem para cá, vem nos conhecer. Nós temos missas todos os domingos, 7h30 da manhã, 9 horas da manhã, 18 horas. Com certeza em um desses horários você vai se encaixar, você vai gostar de participar. E em termos de atividade para as famílias, a gente consegue abraçar todas as idades, né? Porque para as crianças, para os adolescentes, a gente tem a catequese, a gente tem a pastoral dos coroinhas.
Para os jovens, a gente tem a Pastoral da Juventude, que é muito atuante, faz os retiros, faz os encontros, faz os momentos de adoração. Então, se de repente os pais, os avós, os tios estão aí nos prestigiando e querem engajar esses jovens numa atividade, traz para cá. Aqui a gente abraça, aqui a gente acolhe e amarra eles aqui conosco, amarra eles com Jesus. Para os casais, nós temos a pastoral familiar, nós temos o encontro de casais com Cristo, nós temos para as mães um grupo que reza pelos filhos, né, que é o movimento de mães que rezam pelos filhos. Preço dos filhos. Temos a reza mariana, nós temos o apostolado da oração, né, que também é muito legal. Nós temos o grupo de oração Filhos da Luz, que já vem da renovação carismática. Temos a pastoral social, dízimo. Temos o Terço dos Homens, que também é um outro movimento muito forte na nossa igreja. Então, nós temos várias atividades para todas as idades. Então, todo mundo pode participar. E agora eu quero saber também que dica vocês podem dar, irmã Joyce e Padre Durai, para as pessoas que atuavam na comunidade, na igreja, mas por algum motivo se afastaram. De que forma essas pessoas podem voltar para a vida em comunidade? Bom, é importante que todos nós devemos lembrar, o projeto de Deus é estar em comunhão. Nunca se sente sozinho, não se isola, porque você encontra algum problema, alguma dificuldade. O dia que você afasta, às vezes até você pensa, eu saio para que eu possa resolver meus problemas, mas aliás você está aumentando seu problema. Porque em comunidade você encontra os braços para te segurar, para te ajudar, para te acompanhar. Nós temos ouvidos para escutar você. E isolado, você que pensa, você que decide, infelizmente muitas vezes fica uma decisão errada. Então você é uma pessoa que está numa família, abre teu coração, conversa com seus pais. O pai e a mãe que está encontrando algum problema no seu trabalho e você está participando numa comunidade, abre um pouco da seu pastoral, o seu movimento, as pessoas que Deus colocou ao nosso redor para ajudar. Então, cada pessoa sempre tem que lembrar, nós estamos em comunhão com uns aos outros. Ninguém fica solto neste mundo. Então, ainda você vive uma vida religiosa, sai de tua família, mas foi para morar numa outra família. Então, é muito importante. E o problema, qualquer lugar sempre nós vamos encontrar. Mas sempre veja ao seu lado, você encontra seus amigos, você encontra apoio de sua família, você encontra a comunhão com a sua igreja. Aí você vai sentir, você não está sozinha. Deus está sempre ao seu lado. Deus está sempre enviando os seus mensageiros ao seu redor. Então, um convite para as pessoas que estão distante da comunidade é um convite, para ela não se sentir só. A gente tem tantos meios hoje, tem a Canção Nova na televisão, nós temos tantos, tem a Rádio Rio Mar, tem tantos outros meios que às vezes a gente diz, a pessoa se afastou, a pessoa está sozinha, está sem força, sem vontade, mas ela precisa dizer o que necessita, o que ela precisa para vir ao encontro, para a gente ao encontro poder ajudar. E são muitas pessoas que estão nas suas casas, sozinha, mas dizendo para essas pessoas, você não está só, lembre-se, Deus está com você, Deus não desiste da gente, a gente pensa que Deus está longe, mas Ele não está, não. Ele está ali pertinho de você, cuidando e até sofrendo com você junto. E se você está próximo de uma dessas áreas, da área das comunidades, procure uma dessas pessoas, para a gente poder entender qual é a sua dificuldade, mas lembre-se, você não está só, Deus está no controle, e quem é católico sabe que a gente tem uma mãe que é Maria, tem uma mãezinha do céu, que cuida e que nos protege e nos guarda.
Amém. Amém. Eu te agradeço muito a Deus por ter a oportunidade de ter vocês aqui, de ouvir tantas palavras bonitas. A gente poderia ficar um tempão aqui ouvindo, porque ainda tem muito mais, né? Mas a gente tem um tempo a seguir. Te agradeço também a você que está nos acompanhando das nossas 5 comunidades, nossos agentes pastorais, movimento de serviço, os nossos setores também, que tem vários setores, são vários setores, graças a Deus, né? Mais de 15, por aí, né? Por aí. Mais de 15 setores. Então a gente agradece muito. Nós estamos chegando ao final desse nosso Pod Fé e vamos fazer um sorteio dessa imagem, não é isso? Essa imagem está aqui, produção. E atenção você que foi visitado por agentes da Pastoral Familiar nesse mês, pelos coordenadores de setores no período de 12 a 26 de agosto. Está chegando o momento do nosso sorteio dessa linda imagem que o Padre já abençoou, vai abençoar, Padre? Especial, né, Padre? Então você já vai ganhar essa bênção especial nessa imagem para você rezar, orar, estar em sintonia com Deus. De acordo com a programação aí que foi realizada, né? As visitações, enfim, as reuniões na Casa das Famílias, a gente tem aqui o nome das famílias, que aí o padre vai dizer de 1 a 46, vai dizer um número aí, e aí a gente vai saber quem é a família aí agraciada para ganhar essa linda imagem aí. Vai lá, padre. Bom, 1 Puxa a minha 46, né? Lembrando que o padre não sabe de nada, tá? Ele nem viu. É. Essa Essa ideia redação. é surpresa isso para ele, ele nem sabe. Vai ser... Bom, na Bíblia muitas vezes nós encontramos o número 40. 40, que é uma grande preparação. Então, eu escolho o número 40 e aquela família que foi visitada possa receber essa imagem. Menino Jesus, Maria José, Sagrada Família, não somente aquela família que vai receber, e todas as outras famílias que receberam esse encontro na sua casa, com certeza estão alcançando a graça de Deus. Continua forte e firme nesse encontro de setores, valoriza a igreja, vai até tua casa. Eu espero que vocês também vão até a igreja para participar. Então vamos anunciar aí o nome? Luiz, anuncia pra gente aí. Quem que foi que teve a graça de ser essa imagem? Maria Mônica. Mauro. Tá, vamos anunciar agora os ganhadores, o ganhador, a família, né? Família. A família ganhadora é a família do Mauro e da Mônica. Mônica? É isso, Mauro e Isso, Mônica. Mauro e Mônica, Frei Galvão. parabéns. Vocês Lá de ganharam. Frei Galvão. Frei Galvão, vocês ganharam a Santa imagem. Faustina. Olha aí. Olha que legal. Nossa coordenação aí sabe até o nome. E pensa, né? Santa Faustina, né? Frei Galvão. Olha aí. Parabéns aí Mauro vocês, e nosso Mônica. Aí. Vocês vão receber. E até aproveitar a oportunidade de agradecer os agentes da Pastoral Familiar, os agentes dos setores também que fizeram essas visitas, né, ao longo da semana, muitas atividades, mas que dispuseram aí do seu tempo aí para servir e levar aí um pouquinho da palavra de Deus até as casas dessas famílias. Amém. A gente vai fazer uns anúncios de umas atividades que nós temos, né? Muita atividade, a gente vai tentar resumir o máximo aqui. Começou já aqui, mas ainda tem inscrição, a inscrição está aberta, da oficina de música São Lourenço, tá? As turmas são quintas e sábados. Na quinta-feira é na comunidade São Paulo, a partir das 18, no sábado em Santo Expedito. Então já começou, você que deseja aí, tem aquele dom, mas está adormecido, você pode trazer ele à tona e contribuir com a nossa comunidade. Também, minha gente, vamos ter a Copa São Lourenço, a inscrição até dia 28, tá? Até amanhã, até domingo. Copa Amanhã. São Lourenço, várias modalidades, você que está parado lá. aí, gosta de esporte, é a sua oportunidade de mostrar seu talento, o padre vai estar lá para prestigiar, né, padre? Lembrando que a Copa tem como objetivo evangelizar e buscar mais jovens para a igreja, que é nosso grande objetivo. Então vamos lá, pessoal. Até amanhã, hein? O esporte também é saúde, é respeito, é trabalho em equipe, e vamos com certeza também rezar, estar juntos, nos confraternizando, principalmente os jovens, né? O esporte com certeza ajuda muito os jovens. Então inscrição até dia 28, até amanhã. Você que... E a partir dos 13 anos, né? A partir dos 13 anos, vai embora, é vôlei, é queimada, é futsal. Então são várias modalidades aí pra gente estar junto no esporte também.
Setembro, mês de setembro chegando, é o mês da Bíblia, uma oportunidade da nossa igreja que estará novamente visitando as famílias, né? Novamente, com a palavra de Deus aí, a nossa fonte de inspiração para a gente cada vez mais estar em contato com o Senhor, com Deus. E também, o que nós temos aqui? Prepare-se e acompanhe as novidades de nossas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube estão aí no vídeo. Então tem várias formas de conexão. Facebook, Instagram, YouTube. E a gente tá junto, né, Emerson? Só lembrando, a Copa, voltando à Copa, vai ser nos dias 4 e 11 de setembro. Pertinho, pertinho. Tá chegando aí. Corre na Avenida das Torres para não correr só na Copa, tá? O que mais, Emerson? Vamos lá? A gente tá finalizando, né? A gente acabou de fazer o sorteio, né? Então a gente tá finalizando, agradece aí a participação de todos. A gente também agradece muito essa estrutura que a gente teve aqui. Olha só, profissional, né? Excelente. Pela graça de Deus, a gente conheceu uma pessoa maravilhosa que está disposta a nos ajudar. E aí a gente vai falar com o nome aqui, lógico, dar o total crédito para essa estrutura maravilhosa que a gente teve. E aí, Léo? Sim, é um patrocínio, cara. Patrocínio. Desde já a gente reza pelos donos desse patrocínio, né? Que Deus abençoe o padre, vai rezar que o padre. Sim. Vão rezar mais aí do que a gente. Estou falando tanta coisa bonita. Então, você que deseja aí contratar esse serviço, estar aqui, fazer parceria, fique à vontade. Vá lá no site expresso24.com.br. Vou repetir, expresso24.com. Vai aparecer aqui na páginazinha aqui, você vai lá, clica no link. Beleza, é isso mesmo. Então, a gente finaliza agradecendo, né? Agradecendo imensamente mesmo a presença de todos vocês. E a gente pede que vocês... também pode deixar de agradecer a essa Sim. equipe maravilhosa. Com certeza. Atrás Equipe da técnica, câmera. nossa Uhum. produção. Muito obrigada, viu, pelo apoio. Vocês são geniais. Agora o padre vai dar bênção? Vai dar uma bênção final? Ótimo. Só Chegou rapidinho, a hora. padre. Sim. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela audiência. Esse é o nosso segundo Podfé. Lembrando que vai ter novidades desse mês de setembro. A gente vai estar voltando com muita coisa boa para vocês. Acompanhe. Padre Duré. Da Escola de Fé e Cidadania. Esqueci de falar, mas é a Escola de Fé e Cidadania. O que é isso? Ela trabalha a fé, está trazendo pessoas de fé, mas essa fé nos faz ser bons cidadãos. Então, a gente une os dois. E hoje a gente tem testemunhos de que a fé, com certeza o padre é um bom cidadão. São cidadãos maravilhosos. Então, é fé e cidadania juntos. Amém. Vai lá, padre. Muito bem. Chegamos à hora para concluir, mas a gente não sabe como é que foi tão rápido, né? Para realizar esse podcast e esse bate-papo, uma equipe trabalhou em cima desses temas, né? Todas sobre as vocações. Então, muitas horas de trabalho hoje nós conseguimos realizar dentro de uma hora. E agradeço a todas as pessoas que prepararam o material e sentaram junto e convidaram as pessoas e esses jovens que estavam aqui junto conosco e classificando cada perguntas e facilitando o nosso bate-papo, né? E também aproveito para agradecer as irmãs carmelitas. Irmã Joyce está aqui, partilhou a sua experiência religiosa conosco. E irmã Judy não participou conosco, mas ela está aí observando. Tá aí ela. Agradecemos pela essa parceria, pela essa convivência e sempre ajuda para lembrar que nós não estamos sozinhos, estamos junto com os outros. E também quero agradecer esse casal jovem, Michele e Luiz. Você sabe que eles são os coordenadores pastorais da nossa área missionária de São Lourenço. E enfrentaram muitos desafios, mas são corajosos, né? Nunca deixam a cabeça para baixo. Qualquer coisa eles se encontram, eles sempre animam outros. Até às vezes eu fico admirando neles. Pessoas idosas vêm para buscar a ajuda deles, né? Como a santidade não tem idade, então eles se inspiram, cada irmão e irmã que estão na coordenação das comunidades pastorais. Então, essa hora eu quero agradecer e todos vocês que têm escutado pacientemente. E claro que alguns de vocês já foram inspirados, procuram a comunidade e participar conosco. Junto assim nós podemos fazer essa evangelização.
E como nós iniciamos com uma oração, também quero concluir com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos agradecemos, louvamos ter usado cada um de nós como seu instrumento para partilhar a Tua Palavra, para partilhar a nossa experiência, vida religiosa, a vida matrimonial. E também quero agradecer todas as pessoas que envolveram nesse trabalho e todos os irmãos que escutaram esse podcast e bate-papo. Podem acolher essa mensagem, podem experimentar essa mensagem, podem partilhar com os outros e cada um possa viver a tua vocação com felicidade, com alegria, com paz. E mais uma vez peço a intercessão de Nossa Mãe Maria sobre todos nós, sobre nossas famílias. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. nós. Pela intercessão da Sagrada Família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado a todos, obrigado Expresso, site expresso24.com.br. Obrigado à nossa Pastoral da Comunicação também por todo o apoio para que acontecesse esse Pode Fé. Então, até o próximo. Vamos dar um tchauzinho para a câmera aqui do meio. Tchau, pessoal. Até o próximo É isso. Pode Fé. Valeu. Obrigado. Boa noite a todos.